Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? 4 horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. Uma quinta-feira chuvosa. Chove na região metropolitana de Campinas. A chuva, o céu chora a derrota da Ponte Preta no Campeonato Paulista, como disse muito bem na nossa reunião de pauta o William Cabelo. Gostei desta definição. Mas o céu vai se alegrar, porque o Bugre vai jogar hoje e não precisa ganhar, Guarani. Não é que tem que ganhar, não precisa ganhar, porque senão o negócio vai ficar muito complicado. Vai ficar meio sorumbático pro lado bugrino, se não vira vitória hoje, viu, Cabelo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chaibo, onde estiver toda a nossa audiência. Olha, se o Guarani não ganhar, vai ficar uma situação trevosa. Se o Guarani não ganhar hoje, sabe o que vai acontecer? Ou ele vai perder ou vai empatar. Eu concordo, com certeza, mas de repente pode rolar um WO. Você acha que tá fora de pauta essa possibilidade? Não, pelo amor de Deus. Agora, não. o que tá na pauta é o sarcófago. O sarcófago, um corpinho de menino. Jamais esse não dá WO. Mesmo à distância, em outra dimensão, em outra galáxia, ele se faz presente aqui no Arena, meu caro Eliel. Aqui com a gente, com nós, com todos nós, com todos nós. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Carlão. Te ouvi ontem. Não teve risadinha ontem, foi uma transmissão mais quietinho do Carlão de Freitas. Tudo tranquilo, Léo Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Também o tamanho do pastel que o homem comeu antes do jogo, hein? Matei 2 esfirrinhas ontem. 12? 2. Olá. Esfirra aberta é a melhor, né? É melhor. Mas o jogo já não altera muito assim o planejamento da Ponte dentro do campeonato. Bola na trave não altera o placar. Mas valeu. Já diria a bela dupla mineira J Quest. Já cantava isso há tempos. E aí, Antônio Luperson, tudo bem? Como é que tá, Eliel? Tudo bem? Tamo bem, né? Boa! Se preparando para logo mais assistir os grandes jogos desta quinta-feira. Verdão também. E quinta-feira já pede, né? Já pode, né? Já pede. Pra Pós-carnaval. Porque o fígado já estava se acostumando com água. Já. Então você vai dar aquele susto nele de novo. Só né? não vamos exagerar, né? Porque É o que acontece amanhã, pra muita gente, a quinta... O Eliel fala muito isso, né? A quinta é virou a nova sexta. Mas a gente precisa ter cautela, porque a sexta ainda é um dia importante. Mas você sabia que em São Paulo, a quinta-feira é a nova sexta, Cabelo? Sabe por quê? Vou te contar. Por quê? Porque muita gente em São Paulo, na sexta-feira, já tem aquele esquema híbrido dos escritórios, principalmente no corredor das finanças deste país, na Avenida Paulista. Muita gente, na sexta-feira, trabalha de home office. O coração financeiro do Brasil. O coração financeiro do Brasil trabalha de home office na sexta-feira. E na quinta-feira, os barzinhos estão abarrotados porque a quinta é a nova sexta. Então, entendeu? É o novo cenário. É o novo normal. É o novo normal. O novo normal. Muito bem. Mas a gente tá aqui online, com o sorriso estampado no rosto. Online, estamos igual o Neymar, né? Aquela cara amassada, aquela pança estufada, tamo aqui. Cara, os memes do Neymar hoje, memes sensacionais. O Neymar se apresentou no Al Hilal, parecia que ele tinha ido pro almoçar. Exato. Porque tava, rapaz... Mas acho engraçado a cara do homem, se ele quiser fazer o solzinho do Teletubbies, ele já pode, hein? Tá inchado. Não sei se você ficou sabendo, mas quando ele chegou no aeroporto, o rapaz lá, o intérprete, o Sheik, ele falou que Sheik, o Milk? Estaria um pouquinho rotundo, né? Não, tá um pouco roliço mesmo. Ele carrega um fardo gigante nas costas. Neymar tá me deixando feliz, porque eu olho pro Neymar e pro Elvis, me vejo em campo. Já tem um biotipo. Antes eu tinha um biotipo de jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu tenho um biotipo de jogador da Seleção Brasileira. Tá pensando o quê, né? Qualquer um tem isso não, velho. Bom, começamos o nosso Arena CBN. Hoje é dia do quê, Lu? Faz tempo que a gente não traz a famosa efeméride. Hoje é um dia importante, né? Mas não tem como fazer Dia enquete, 15. porque hoje é um dia importante, porque é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Olha hein? aí, Então é muito importante essa data. Mas eu tava dando uma passada de olhos aqui nas outras datas e tem dias interessantes. Amanhã é o meu dia, tá? Amanhã é o meu dia. Já foi o seu dia, hoje não é mais. Carlão não tem essa função, William Cabelo também não.
Amanhã é o dia do repórter. Ah, Olha que legal. Mas velho. amanhã, Parabéns. Que Mas legal. tem no dia... Amanhã eu vou te dar um presente, então. Ah, eu aceito. Um belo microfone de ouro. Ah, que Ele gostoso. banhado ao... Eu pensei que fosse aquele outro que vem no pano. Mas no dia 17 de fevereiro é sábado. Sábado é dia do quê? Cara, é o Dia Mundial do Gato. Ah, aí. então amanhã nós já temos enquete E pronta. dia hein? 18 de fevereiro, domingo? Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Ah, Justo pra ver Primavera e Capivara. não dá, hein, rapaz? Não dá, hein? Bom, faltou um membro dessa equipe que está... Hoje tem o quê hoje à noite? Ah, Tem o quê? verdão. Onde tá ele? Já Tá lá na sede, né? Aliás, hoje teve reunião da festa junina pra Isso, aliás, finalizar. é verdade. Não sei se você sabe, mas esse ano vai ter uma novidade na festa junina do Palmeiras, que vai ser o crepe de carne de porco. Não, eles fizeram o balanço do carnaval, né? Tá Fizeram no o balanço. vestiário do Palmeiras. Mas esse gosta do Verdão, hein? Deus Em do céu. Carlão, fizeram o balanço da matinê de carnaval, Sim, quanto foi vendido ali. Tá chegando o bingo da Semana Santa, né? Que é o bingo de Já tinha Leila Páscoa. aqui, aí, gente. Vamos. Olha lá. Tá de verde ou não tá de A verde? bacalhoada do Palestra Itália também. É, por causa da Semana Santa. Tá Sim, chegando aí, chegando. grande bacalhoada Ah, da o homem Semana gosta, Santa. Mas ele é responsável pela festa junina. É, Juninho. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem, estou aqui na capital paulista. Ah lá. Uma garoa também aqui. Mande a sua localização, Fábio Chaves. Você gosta de uma chuvinha assim ou não, Scheibe? É bom, uma chuva por cima é uma delícia também. Aqui, tô Mas aqui vai na ficar doente, hein? capital paulista e o tempo aqui deu uma mudada Resfriado. totalmente. 19 graus, agora tá Caramba, um frio tá aqui. frio, hein, velho? É. E eu tô aqui bem localizado, bem aqui na polêmica reforma da piscina do Palestra. Você consegue ver aqui? Ele é um dos Tô aqui. idealizadores dessa reforma. O carro tá fervendo pra ele lá. Ó a piscina reformando ali. É por isso que ele foi lá. Os sócios estão xingando ele. Perfeito, Fábio Scheibe, direto de Palestra Itália. Estará hoje no Dia do Trabalho, né, Scheibe? Hoje você vai estar lá no Dia do Trabalho, né? Tô pensando ainda, né? Ah, tá. Campeonato, chuva, é complicado. Uma hora dessa já bom, tem 6 ingressos comprados. Não vai, né? não. Não vai. Fábio Scheibe quer fazer uma piscina em forma de porco, os sócios não querem. Não, o bicho tá pegando lá, velho. Pois não, Scheibe. Você tava falando dos dias aí das homenagens, né? Dia 13, a gente esqueceu, dia 13 de fevereiro foi Dia Mundial do Rádio, hein, cara? Verdade, hein? Dia 13 de fevereiro. Verdade. É que Um não grande teve abraço programa, a né? todos os amigos que trabalham no rádio. Não Então, teve mas- programa, por não isso, teve- gente. mas, então, Foi apuração das escolas de samba de Sim, São Paulo. E assim, tem o dia do rádio, aí tem o dia É. do radialista, aí tem o dia do locutor de rádio, É, aí depois os tem o caras dia precisam- do... Exato. Precisa decidir que Precisa dia decidir. que vai ser. E outra, esse dia do rádio, é do dia do rádio amador ou é do rádio de verdade? A M ou a FM? Exato. Rádio pirata. Frequência estendida ou frequência normal? Precisa trazer isso, enfim. Bom, no dia 15 de fevereiro de algum tempo atrás, Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Contra quem? Palmeiras. Guarani e Palmares. Os dois Guaranis, hein? O da capital e do interior, se enfrentaram no dia 15. Eu acho que o microfone tá raspando do cabelo, né? Depois vamos trocar. Pega esse aqui, cabelo, por favor. Pode falar nele, vamos ver. Som, teste, cabelo no ar. Ao vivo é assim mesmo, viu? Parece que achamos, o problema é a voz. Eu acho que é a voz. Se quiser, pode ir embora. Tá meio esquisito, tá rachando os dois, né? Vamos tentar ver o que tá acontecendo. Mas no dia 15 de fevereiro, o Palmeiras esteve em campo contra o Guarani, num jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. Quer ver? Certos dias. Secos e molhados. Bela lembrança, hein? Eu não sou Você muito... falar Jane Erondia. Não, secos e molhados. Agora não tem como errar, né? Olha, merece. Não dá pra errar. Olha aí. Ah. Abertura de novela, hein? Perigosas peruas. Baita música. Nessa chuva, o rapaz bateu o carro. né? Mas deixa chover. Grande música. Guarani e Palmeiras, no dia 15 de fevereiro, estiveram em campo. E a gente vai falar bastante desse jogo no fim do programa, claro, com a exibição do VT do jogo. Quem narrou hoje? Hoje, então, era um off, né? Quem Uma foi? narraçãozinha do grande Léo Batista. Grande Léo Batista, hein? 0001 da Baita Léo Batista. Léo Batista, ele devia ganhar uma estátua
no mundo. Também acho. Tô Botafoguense. vendo aqui na minha tela, Carlão de Freitas, aqui na Globo, na IPTV, Sim. Corinthians e Ferroviário, o que seria isso? Isso é a Supercopa Feminina, que Corinthians e legal. Ferroviário. Corinthians passou pelo Internacional no fim de semana, a Ferrinha passou pelo Flamengo. Boa. E agora este jogo decisivo na Essa é- Neoquímica Arena. É a final? Não, semi. A Semifinal, final é né? domingo. Ah, então tá. Ah, porque eu já ia dar uma criticada, mas tudo bem. Boa Não, sorte. porque você colocar uma final de Supercopa feminino numa quinta-feira, 4 horas da Ah, mas tarde, a não tem semifinal condição, tá na né? mesma também, viu? Não, mas a semifinal a gente até entende, mas não. poderia colocar num horário melhor à noite pra atrair o torcedor, Quase né? pegou em mim aqui, se eu não viro. Mas Cuidado, é isso, é só isso que eu queria falar. 4 e 14. Manda mensagem pra gente aí, ó. 991869070. Tem muita polêmica envolvendo o clássico Sansão ontem. hein? Inclusive Pra dos mim palpites, não, a começar dos palpites. Pra Só mim- eu acertei. não teve Ah, erro verdade. nenhum durante nenhum eu momento disse que teve São erro. Paulo- Também acho que não. Acho que Mas o gol tem tinha que ser muito- anulado. São Paulino E chorando. acho que a árbitra do jogo acertou. A Edna foi bem. Foi pênalti. Ele pega no Ellen, no Otero? Não pega. Ele pega vai. na bola? Não. Então, ele proibiu, impediu que o Otero chegasse à bola. Foi displicente. E a displicência, às vezes, custa caro. Custa caro. Ponto. Foi isso. Ninguém dá um carrinho daquele dentro da área, velho. Ponto. Ele foi grosso de não alcançar a bola e depois displicente. E no caso da bola na mão, se a bola não bate na mão, não tinha sobrado pra ele fazer o gol. Ponto, velho. E outra Então, coisa, uma discussão tem que ontem, ser. que assim, eu e você, nós fomos os únicos que falaram que o Carilli é melhor que o Carpini. Aí, o resultado tá E aí. tivemos que aguentar, Tivemos né? que aguentar, Aguentar. né? Mas que bom que a rádio tem censura, né? Ainda bem, Ainda bem que lamentável. hoje em dia gravam-se o rádio o tempo todo. Ainda bem. Eu fui achincalhado. Ficaram nessa aqui. nessa Não, mas tribuna, nessa ficaram tribuna. aqui, Lupe. Não, mas ele foi campeão brasileiro. Ele foi subiu o Juventude, Ah. foi vice da Série 2. E a gente Campeão aqui da não. Supertaça. Gente, mas é o Carilli. O Carilli tá participando de uma reconstrução do Exato. Santos. E ele já A tinha reconstruído o pavimentação Corinthians de uma em nova era. 2018. Exatamente. Falamos aqui. E ontem, Mas enfim, né? ontem o resultado provou que apenas eu e você, nós E você estávamos sabe que eu certos. fiquei com isso aí De na novo, cabeça e hoje também, pensando com os meus botões, né? Aí eu falei assim, o caminho do Carilli é mais difícil que o do Carpini, né? O Carpini, ele pega o São Paulo na primeira divisão, campeão da Copa do Brasil, o caminho pavimentado por Dorival Júnior. Ah, então agora você tá E dando o razão Carilli- pra e o gente. Carilli- Ele agora trabalha na Não, prefeitura. e o Carilli tá? é todo Tá. um processo de reconstrução. Então agora você tá dando razão pra gente. Ele já Perfeito. classificou o Santos é rumo às quartas de final. Classificou mesmo. E aí o Santos chegar no primeiro objetivo, que eu não. Aí, pra chegar na Copa do Brasil, tem que estar entre os 4 primeiros, se eu não Ainda me engano. falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho, mas está no rumo certo. Deixa eu falar uma coisa, vou entrar numa polêmica aqui. Eu até queria a opinião dos ouvintes. Uma imagem viralizou de torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto, que ontem recebeu o Corinthians no seu estádio, discutindo com uma criança que ali estava no setor destinado aos torcedores do Botafogo com a camisa do Corinthians e comemorou quando o Corinthians fez o primeiro gol e os torcedores do Botafogo, de ânimos exaltados, foram lá e acabaram criticando. E até brigando com a criança. E aí, a única nota bonita deste lance todo foi a diretoria do Corinthians que percebeu e levou a criança, junto com o irmão e o pai, para o camarote do Corinthians na arena do Botafogo. Eu queria dar uma opinião impopular em relação a isso. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, que eu já falei que nós precisamos ter um reset na humanidade, que não sabemos conviver com a discordância lado a lado. Não dá para você colocar no mesmo espaço torcedores do Botafogo e do Corinthians, que vai acontecer o que aconteceu ontem e com uma criança. Na minha visão, errou todo mundo. Errou o pai, que expõe a criança no setor destinado ao Botafogo, mesmo que seja uma criança. Se o setor é destinado ao Botafogo, é do Botafogo, pai. Ah, mas eu não consegui comprar ingresso para ver o Corinthians. Paciência, assiste em casa. Correu o risco o pai assumindo esse risco, sabendo que o torcedor tem aquela glândulazinha que às vezes falha. Então errou o pai. E errou, obviamente, os outros torcedores que discutiram com uma criança. Isso pra mim não é nenhum erro, isso é uma monstruosidade. Que deveriam ali ter um mínimo de bom senso e falar, olha, o senhor está no lugar errado com a sua criança, então peço ao menos que tenha um respeito pelo local. Não vamos fazer nada, fica aqui, mas você tá no lugar errado. Então ali, o único que acertou, o responsável do Corinthians que viu aquilo e falou, tragam essas crianças e o pai para o nosso camarote aqui na Arena do Botafogo. Muita gente está criticando os torcedores do Botafogo e tem que se criticar sim,
mas é necessário dizer também que o pai expôs a criança ao risco que não deveria. Se não tem ingresso para ir para o lado do Botafogo, não vai para o estádio. Ah, mas a criança tem um sonho de ver. Antecipe-se. Vai lá, compra o ingresso. Ah, mas eu sou sócio botafoguense. Então, meu amigo, você não vai levar a sua criança para o setor destinado ao Botafogo. Fim de semana agora nós vamos ter um baita de um clássico, Primavera e Capivariano. Vai ser pegado. Você não vai ver torcedores do Primavera no lado do Capivariano e nem no lado do Capivariano torcedores do Primavera. Exatamente. Acho que faltou bom senso. E aí a glândula de consciência do Corinthians estava ativa e levou essa criança para o setor destinado à diretoria do Corinthians. Mas a gente também precisa ter bom senso. É só isso que eu queria dizer dessa polêmica toda que nós tivemos nesta quarta-feira de muito futebol, muita chuva, pouco gol e alguns lances polêmicos pra gente falar. Podemos começar o programa, Calvin? Podemos. Então começa aí, vai. Com os trabalhos técnicos de Marcelo Abreu. Ele não te conta nem eu. Stream, Daniel França, está no ar o Arena. Grande cabelo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Prepare-se para conhecer uma nova heroína nas telonas da Cinemark. Madame Teia já está em cartaz. Estrelado por Dakota Johnson, Sydney Sweeney e grande elenco, acompanhe Cassandra Webb, que é capaz de ver o futuro e, em sua jornada de descoberta dos poderes, acaba descobrindo também que sua teia conecta o destino de 3 jovens ao seu. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e não perca! Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem mensagem do ouvinte chegando. Vamos pôr o ouvinte no ar, vamos ver o que a galera tem para dizer. Põe no ar aí, Marcelo Abreu. Boa tarde, pessoal da Arena. Eu acho o seguinte. O que você acha? Ontem, sobre o jogo Santos e São Paulo. Assisti. Vou dar minha opinião aqui de São Paulino. Vai no seu tempo, meu cara. Vai! A árbitra, ela tava com muita pressão, principalmente sobre a equipe do Santos. Não tava, não. Então, aí foi complicado. Ela não pensou 2 vezes para dar o pênalti. Pensou sim. Também não pensou 2 vezes para anular o gol de São Paulo. Pensou sim. Para não se queimar com o Santos. Mas ok, tudo bem. Não fala Só assim. que por outras vias, o São Paulo também não criou. O São Paulo foi apático. Poderia ser criado, mas não criou. Tava sem um meio de campo bom. O meio de campo praticamente nem vi meio de campo naquele jogo. No jogo de ontem. Sou sincero. Então não dá para criticar só apenas a árbitra ou tudo mais. O time de São Paulo tem que voltar a jogar. Já que o Ramos Rodrigues agora tá aí e quer jogar, coloca o cara para jogar. Não, mas já foi embora.
Beleza? Ah, tá de lesão, tá cansado. Coloca pra jogar 20 minutos, 10 minutos. Vai fazer diferença. Essa é a minha opinião. E o jogo foi bonito, foi legal. Obrigado, meu velho. Já deu o recado. A Edna pensou sim, tanto que ela foi ao VAR e conversou no VAR, que nem ele falou, não pensou 2 vezes. Não, pensou sim. E eu acredito que essa pressão que o Santos fez não interferiu em nada. Sem influência nenhuma. Eu acho que as decisões foram corretas. Não nas decisões. Eu acho que a preparação dela pro jogo foi uma preparação tumultuada. Agora, os lances, pra mim, todos acertam. Tudo certo. Eu não concordo. Pênalti no... Pênalti. Então, mas só de você não concordar já é sinal de que é um lance mas duvidoso. É um lance interpretativo. Eu vou ser então muito honesto com já vocês. isenta ela. Agora, a mão, velho, a mão é a regra. Vai dá pra brigar com a imagem. A mão tudo bem. Eu não concordo com o VAR ser acionado no lance do pênalti. Porque a regra diz um erro claro e que dê prejuízo ao jogo. Ali não era um erro claro. Porque o Wellington não atinge o Otero. Não foi um pênalti claro, não né? Foi um negócio clamoroso. Gera, o Lupe teve uma opinião. Entendeu? Eu já tive uma outra visão do lance. Interpretativo. Então, eu acho que o VAR não tinha que interferir. Aliás, o VAR no Brasil ele interfere em isso que tudo, atrapalha hein, o VAR, né? Lance interpretativo. Pô, cara, não tá interferindo até no Big Brother, velho. Você tá assistindo, os caras recuperam vídeo lá, não dá cabelo. Não, assim, ó, duas constatações. A primeira, ela foi muito pressionada durante o jogo por todos os jogadores. Todos. São Paulo e Santos. E principalmente pelo seu Rafinha. Exatamente. Toda hora tinha um tumulto, tinha uma aglomeração em cima dela. E outra coisa, né? Hoje a árbitra que é isca, chama enguiço. Ela é o Braulio, né? Atrai confusão. Ela é igual o Braulio. Braulio também. Mas ela não foi decisiva e o placar é isso daí. Mesmo o pênalti que gera várias interpretações, só de gerar interpretação já isenta ela. E mesmo se a gente for passear a tática, a gente pode falar, o Santos fez o jogo dele, do Carille, faz o gol, se fecha. A gente tá falando aqui de torcida, não tá falando de torcida? Nós estamos aqui assistindo Corinthians e Ferroviária na IPTV. A moça do Corinthians foi pro ataque, soltou uma pancada, a bola foi lá na Gaviões, lá na torcida do Corinthians. O que a câmera fechou? Cidadão pegou a bola, pôs debaixo da camisa e saiu correndo do estádio. E ele acha que vai conseguir sair do estádio com a bola. Tá vendo, gente? Mais na arena lá, né? O problema você acha que é realmente, enfim, vamos continuar com os ouvintes. Eu queria só você quer dar a sua opinião, é verdade. Vai o ouvinte, Marcelo, o Lucas já dá a opinião. Boa tarde, galera da CBN Campinas. Boa tarde. Arena. Tudo bem? Anderson Simoni de Vinhedo. Saudações rubro-verdes. Vai, Lusa. É o do Torreiro. E aí, Fábio Chaves, você tá em São Paulo, hein, meu irmão? E a Portuguesa? Como é que fica na sua opinião, hein? Grande abraço, amigos. Tô aqui comendo um torresmo de rolo na charcutaria em Vinhedo, hein? Que delícia, tô esperando vocês, hein? Valeu! Eu não vou mais pra Vinhedo, não. Não gosto de Vinhedo. Não foi bom. A Portuguesa que tem uma decisão hoje, né? Contra o Água Santa. Tem que ganhar ou ganhar. 9h30 da noite no Canindé. Porque tá numa situação complicada. Verdade. Tá abrindo a zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos. Mas se ganhar hoje já dá um passo importante pra permanência. Ultrapassa o Ituano, por exemplo. O Ituano que ontem empatou com o Mirassol. Ituano, caminho da Série A2, hein? Olha, ano passado já tomou um susto na caminho Série B, da Série A2. Mas sim, esteve mas a família Scheib saiu, né? Então, pararam de investir, né? Aí, velho. Não tem. Mais um ouvinte antes da opinião do Lupe aí. E aí, rapaziada? Boa tarde. Fechou, ganhou ontem. É? Bom resultado. Na força tá indo. Mas minha opinião se mantém. Carpini e Carille. Carpini vence com folga. Discordo. Não, e o detalhe. Ontem a gente viu que não é que ontem nós fomos, na maioria, no Santos e o Santos ganhou. Olha que coisa, hein? Não, foi no São Paulo. Deu São Paulo. Deu São Paulo, né? E o Santos ganhou. Mas isso é o normal. Esse é o normal acontecer. Esse é o novo normal. Agora, quando a gente foi no Palmeiras... E o São Paulo ganhou? Não, foi normal também. Teve um que a gente errou, né? A maioria... A gente vai num, o outro lado que ganha. Mas enfim. Mais um ouvinte aí, meu caro Marcelo. Boa tarde, amigos do Arena. E aí? Fala pra mim, o Lupe deu pra nós mais cedo a escalação do Guarani. Deu sim. 3 volantes, é isso mesmo? E aí, contra o Lanterna do campeonato. E aí, fala aí. Porque o Claudinei, que aliás teve o contrato publicado no BID, fica no banco, né? E o Paulista ele é diferente da Série B, porque a Série B, segundo o regulamento, os jogadores e o treinador ele tem que ter o contrato publicado no BID 24 horas antes do jogo. No Paulista não precisa. O Antônio Oliveira foi pro jogo lá contra o
Isso. O Água Santa. Então não tem necessidade de esperar 24 horas antes da partida, como acontece na Série B. Matheus Bueno, Camacho e Anderson Leite é o provável meio-campo, né, com o Regis, mas na verdade o Matheus Bueno ele fica um pouco mais solto. Então, assim, são 3 volantes, mas não significa que é um time defensivo, né? Até porque sabe como o Claudinei fez essa escalação do meio? Não. Ele olhou e falou: vem cá, macho. Aí chamou os outros 2. Valeu! O ouvinte obrigado. Do Lanterna do Campeonato, mas a situação do Guarani não é tão diferente, né? O Guarani também não pode se arriscar tanto. Verdade. Tem um jogo direto, né? Senão ele fica na lanterna, né, Chaibe? Exatamente, tem um ponto a mais que o Santo André só e... Exato. Então você é a favor do Guarani com 3 volantes? É a favor. Ué, tem que saber jogar o jogo, né? Cada situação é diferente do contexto aí. Mais um ouvinte aí, Marcelo. Bola na trave não altera placar e com o J Quest. Ué. Começaram bem, Arena. Parabéns, parabéns. Esse é o sentimento do ouvinte quando ele não fala. Fábio Natália de Americana cornetando. Não é o J Quest. É o J Quest? Não é. Ele está zoando, velho. Você falou. Putz, verdade, velho. Samuel Rosa e companhia. Caramba, velho. Que gafe. Que gafe. O cara deve ficar pé da vida. Não, mas eu confundi. Acontece. J Quest e Skank ali, né? Mas surgiram na mesma época. Bandas mineiras, né? Quem já confundiu o Carlinhos Brau com o Benito de Paula? Belchior com Cazuza. Elba Ramalho e Daniela Mercury. Você imagina o dia que o Rick Bonadil ouviu o nosso programa. Ele vai infartar. Não, o Boscoli, que participa agora do Sala de Música com a Tatiana Vasconcelos, ele desliga, ele quebra a CBN. Não, ele vem aqui só pra tirar satisfação ao vivo. Ele só... Vai pra mais um ouvinte aí. Saudações, grande elite do Arena. Elite, hein? Quando que vocês vão ter a percepção de se motivarem para poder convencer as autoridades do futebol a fazer um investimento no profissionalismo da arbitragem? Essa opinião foi boa. Eu acho. O Brasil, aliás, é um dos poucos países que o árbitro não é profissionalizado. Cara, e as entidades, pelo menos na Premier League não é? É. Agora você pega o CBF e você pega a Federação Paulista de Futebol, 2 entidades riquíssimas. Até a Carioca tem grana. Que tem condição. Claro que tem. Não vamos falar de campeonatos periféricos, mas Carlão, os principais... O árbitro no Brasil, ele é profissional. Só não vê quem não quer. E vou dizer o porquê. Vamos pegar o Rafael Claus, árbitro de ponta. Quanto que ganha o Claus? Então, árbitro de ponta do futebol brasileiro. Vê a profissão do Claus lá pra mim. Deve ser alguma coisa de educação física. Educador físico, ou sei lá. Mas tem árbitro que é empresário, advogado, tá lá na profissão. O Claus, ele tá em jogo toda semana, ou na quarta, ou na quinta, ou no sábado, ou no domingo. R$30 mil. Com todo um pouquinho mais, vamos um pouquinho supor, menos, R$30 mil. Pensa comigo. O Claus vai pra um jogo, pro Repórter CBN agora, só pensa comigo primeiro. Ele vai para um jogo em São Paulo, Morumbi. E aí, no sábado, ele vai para um jogo em Ribeirão Preto. E aí, na quarta-feira, ele vai para São José do Rio Preto. Quando ele vai ter tempo de exercer a profissão dele? Nunca. Já é profissional, cara. Isso, tô falando estadual. Esses tops são Imagina quando é no Campeonato Brasileiro mesmo. Se quiser colocar na justiça, ganha. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, afirmou que a fuga de mais detentos do sistema penitenciário federal é um fato irrepetível. Segundo ele, os protocolos de segurança das unidades estão sendo revistos. Os homens conseguiram escapar da cadeia de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O secretário disse que uma equipe da pasta não sairá da cidade até que os fugitivos sejam recapturados. Ambos têm ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não enxerga nada que responsabilize o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado no país. Tarcísio alegou que muita coisa está sendo criada e disse que sempre estará ao lado de Bolsonaro nos momentos bons e difíceis. A Polícia Federal reuniu uma série de provas que indicam a participação de Bolsonaro e aliados em um plano golpista.
A Venezuela anunciou a suspensão das atividades do Escritório de Direitos Humanos da ONU. O país deu 72 horas para que os funcionários deixem o território venezuelano. A medida aconteceu após a divulgação de um comunicado pela entidade que manifestou preocupação com a prisão da ativista José San Miguel. Ela é crítica do presidente Nicolás Maduro e está sendo acusada de terrorismo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35, chove na região metropolitana. E como está a situação do trânsito, hein? Conta pra gente, Mário Quintino. Boa tarde pra você, Mário. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O nosso ouvinte precisa de atenção pelas rodovias, exatamente por conta da chuva que atinge a região de maneira generalizada. E eu trago informações primeiro da rodovia Anhanguera. A gente comentou mais cedo, tinha lentidão à altura do quilômetro 102 na pista sentido interior, por conta ali de problemas com um veículo que estava em pane, estava parado perto da Panzan. Já foi retirado, o nosso ouvinte consegue passar por ali, mas a movimentação é bastante intensa. Atenção também na chegada para a rodovia Dom Pedro, para quem utiliza aí a rodovia Anhanguera. A Bandeirantes, ao menos por enquanto, segue aí sem maiores problemas, inclusive é a melhor opção para quem vai em direção da capital, a rodovia Anhanguera com lentidão em Jundiaí, do 61 até o quilômetro 60. Falando também da rodovia Adalberto Panzan em Campinas, ligação entre essas duas rodovias, por enquanto com boas condições, e na Santos Dumont a movimentação é maior para quem vai em direção de Indaiatuba, bem na altura do Ziel aqui em Campinas, atenção, quilômetro 76. Eliel. Perfeito, Mark. Hoje você pode perceber, ouvinte, que está com um sorriso na voz, até porque o Peixão venceu, né? E que fique claro que eu cravei ontem, hein? Verdade, disse mesmo. Santos 1-0, é isso aí. Valeu, Mário. Você volta já dentro do nosso ponto final. Abraço. Voltando para a rotina, aproveite os serviços custo zero AutoZone. Baterias Moura a partir de 8 vezes de R$ 57,49. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Estão definidas as semifinais do Sul-Americano de Vôlei Masculino e a decisão para saber quem serão os finalistas começa nesta quinta-feira. O duelo entre Cruzeiro e também o Blumenau e o jogo também envolvendo o Farmaconde de São José dos Campos contra o Ciudad Vôlei da Argentina. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac.
Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. 4h39 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos continuar ouvindo as mensagens dos nossos ouvintes para já fazer a análise do jogo da Ponte contra o Red Bull Bragantino. Põe aí, Marcelo. Boa tarde, pessoal da Arena. Maurício de Campinas. Gostaria da sua observação, Eliel. Mas é só um detalhe, que é uma opinião de vocês. Por que na Copa do Mundo fica tudo junto, misturado e não acontece nada? Tudo bem, Copa do Mundo, não tem nada a ver com o Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, nada. É Copa do Mundo, todo mundo vê. Mas eu vou explicar. Qual é a diferença? Vou explicar para você, ouvinte. Se você perguntar pro corintiano se ele é mais corintiano do que a seleção brasileira, ele é mais corintiano. Se você perguntar para o bugrino se ele é mais bugrino do que a seleção brasileira, ele é mais bugrino. Se você perguntar para o ponte pretano se ele é mais ponte pretano do que a seleção brasileira, ele é mais ponte pretano. Então, o passional do torcedor está em relação ao clube que ele acompanha diariamente. É outro tipo de A seleção, torcedor, por exemplo, ela jogou lá em novembro. Ela vai jogar agora só em setembro. É outro tipo de torcida, é outro tipo de momento. No estádio de futebol está quem consome de fato a informação do clube dele. Na Copa do Mundo é uma celebração, é um mês somente. Então, por isso que fica todo mundo lado a lado. Já no dia a dia, não. É ali, é título, é demissão de treinador. Então, tem as suas diferenças. A paixão é mais aflorada. Mas lembrando que em novembro passado a gente teve Brasil e Argentina no Maracanã, o pau comeu lá também. Ah, mas aí é outra, Chaibe, aí é outra questão também, né, Chaibe? E que aí também é Brasil e Argentina, não é Brasil e Equador, né, velho? E que também era um outro tipo de torcedor. No contexto. Eram torcedores semelhantes a torcedores do dia a dia ali, né? Os argentinos, alguns barras bravas, né, vieram ao Brasil, que são torcedores do dia a dia dos clubes argentinos, e também torcedores brasileiros. Aí o pau fechou, aí não teve jeito. O torcedor de Brasil e Argentina nas eliminatórias era um torcedor diferente, um torcedor de estádio realmente, por isso que teve esse quebra-pau. 4h41, tem mais mensagem aí, Marcelo? Põe no ar. O problema que São Paulo perdeu é o mesmo problema que eles falam que perdeu para Ponte Preta. O gramado tava ruim. Tava pesado. Tá no Morumbi também. Carpini é bom de desculpa, hein? Fala agora do gramado também, já que falou do gramado da Ponte Preta. Duas derrotas consecutivas. É José aqui, motorista de aplicativo. Tá bravo. Tá numa vontade também, hein, amigão? A sacada dele foi boa. Ah, mas tá numa vontade nessa quinta trevosa. Vai mais um aí, Marcelo. Fala, rapaziada do Arena. E aí? Alexandre aqui de Hortolândia. Tudo bem, Alexandre? Cara, que treinador aquele Portuga que chegou no Corinthians, hein? Vai devagar sério, aí, Alexandre. A gente não pode fazer projeção de, vamos ganhar tudo, vou ganhar a Copa do Brasil, não. Mas nitidamente o cara chegou, mudanças táticas, de organização, trato com o jogador, cara. Que isso, Ele não fica chamando o jogador de burro na beirada do campo. Mas sabe? nenhum treinador faz isso resgatou hoje. o Yuri Alberto, o Michael fez uma baita de uma partida ontem, até o Rojas deu... Torcedor é emocionado. Acho que é isso, tá? Valeu, amiga. Torcedor é emocionado. Mas é aquilo que nós comentamos hoje. O Carlão de Freitas trouxe essa tese que ele defende. O torcedor do Corinthians, em momento de crise, ele não aparece. Ele fica escondidinho, quietinho. O secador. Ele só fecha a guarda aqui, ó, pra não tomar porrada dos rivais. Aí o que acontece? Uma vitóriazinha. Já sai dando soco em todo mundo. O Corinthians campeão paulista, o time do povo. Goleamos o forte Botafogo. Não deixa chegar. Deixaram a gente chegar. O Português é um novo Abel Ferreira. Nunca critiquei Yuri Alberto. É um negócio absurdo, né? Vamos aguardar, Fábio Scheibe. Vamos aguardar. Pode falar, Scheibe. Sim, mas ontem no jogo do Corinthians chamou atenção a atuação do Wesley, né? O garoto Wesley, atacante veloz do Corinthians, pelo lado esquerdo, foi muito bem. O trio de ataque do Corinthians com o Romero, Yuri Alberto e Wesley
foi muito bem. A gente tá falando do Corinthians, eu posso mandar um abraço para uma ouvinte que tá todo dia aqui com a gente, mandou mensagem para mim, falou que gosta muito do programa. Sim. A Regina Uecani Lawande, ela trabalha no Hospital Municipal de Paulínia, é corintiana, tá feliz com a vitória do Timão ontem e gosta muito da programação do CBN, viu, Eliel? Vai operar, né? Já fez uma permutinha, né? Não vai. Vai operar. Não vai. Já fez uma permuta. Vai operar em Paulínia. Tudo ok. Como é que ela, liberado. Como é que ela chama, Chaibe? Regina Uecani Lawande. Pegou a guia, Fábio Chaibe. Para com isso. Coitado do Chaibe. Vai para mais um ouvinte aí. Pessoal da CBN, boa tarde. Boa tarde. Que tal acabar de tocar o hino nacional todos os jogos de campeonatos estaduais, campeonato brasileiro? Não concordo. Porque não toca só quando é jogo de seleção brasileira? Concordo. Não concordo. Hoje nós temos aqui no Brasil muitos jogadores estrangeiros que não estão nem aí para o hino nacional. Não concordo. E nem os próprios nossos que ficam com crianças no colo. Era preciso parar com isso. Concordo. Não concordo. Esse protocolo, ele tinha que ser mudado. Sim. A torcida do Palmeiras, por exemplo, canta meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, falta não respeita o hino nacional. A ideia é boa. Mas no foi, Brasil não adianta. E no Rio Grande do Sul tem ou em Santa Catarina, não lembro. Estado. Mas tem um hino do Estado e depois o hino. Gente, é um atraso de protocolo. Você sabe, Léo, quando eu fiquei desgostoso com essa situação, o Fábio Chaibe acho que vai se lembrar. Em 2015, o Palmeiras e o Santos fizeram uma decisão na Vila Belmiro. O hino nacional sendo tocado, sendo executado, o Santos lá perfilado e o Palmeiras entrando em campo. Foi a coisa mais horrorosa que eu já vi. Porque uma falta de respeito mas total. A culpa não é do hino. Não, é o que eu tô falando. Culpa é dos jogadores. Mas a ideia é boa. Ela é válida. Mas no Brasil, final. O desrespeito é ela deveria ser usada em final de campeonato. Ela deveria ser utilizada, sei lá. Não, transformaram o hino nacional em música do MC Daniel. Pelo amor de Deus. Que isso, cara. Tá ninguém presta atenção. Desrespeito. Você coloca o hino ali, a própria emissora de televisão não presta atenção às vezes. Já corta. Já vai filmando a torcida, mostra a escalação, na hora que tá o hino nacional, tá passando a escalação. Então, assim, sei lá, gente, acho que eu tô de acordo. Ideia boa, a ideia é legal, Brasil... mas a gente não vamos retroceder, não é isso. Nós vamos valorizar os momentos. Vai ter decisão de campeonato? Hino nacional, todo mundo de pé, perfeito. Agora você põe um hino nacional num jogo da 5ª divisão que o time não tem nem caixa de som. E outro, nem água. Aí o cara tem que pôr. Eu já vi estádio que o cara parava o carro ali atrás, abria o porta-mala pra executar o hino nacional, que é uma obrigação. É um país. Foi no Campeonato Paulista. Um país mal educado. Em Mogi Guaçu aconteceu isso. Guaçuano aconteceu isso. Alexandre Augusto Camacho. O Brasil é um país mal educado. A ideia é boa, a valorização, o patriotismo, eu acho muito legal. Agora, a falta de educação... Eu concordo, não tem que ter, eu discordo, eu acho que tem que ter o hino, e se alguém desrespeitar, tem que ser igual era na nossa época de escola, não sei se a de vocês eram assim, toda semana, toda sexta-feira, todas as turmas perfiladas cantando acho que a gente o hino nacional. Tá banalizando. Se alguém não cantasse, volta de novo. Era sexta-feira inteira cantando. A gente tá banalizando. Você vai num jogo no estádio do Palmeiras, é meu Palmeiras, mas e ninguém canta o hino. Mas não é culpa do hino, é culpa da Mas eu não tô falando que o hino é culpado. Nós não estamos falando que o hino é mal educada. Mas sei lá, eu acho que Mas aí se a gente tira o hino, por exemplo, na maioria dos jogos, algumas emissoras tiram. Mas nas principais, o hino fica. E é uma forma da gente divulgar culturalmente o hino do nosso país. Então eu sou a favor. Ah, mas o palmeirense Mas você acha que não tem brasileiro que não sabe o hino do Brasil? Tem. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que tem. E mesmo que tenha, não é o futebol que vai ensinar. Não é, mas é uma forma de tentar aumentar aí a questão da cultura do nosso país. E eu acho que tem que ter. E acho que não no instrumental, tinha que ser cantado. Agora tem só o instrumental. É, porque se for cantado, você não pode cortar o hino. Não pode cortar. É isso aí. Se for cantado, você tem que pôr o hino inteiro. Eu defendo ainda o som do hino nacional. O som não. O canto do hino nacional com a letra, pra que a gente possa divulgar. É porque no resto do mundo é assim, por que aqui a gente vai ser diferente? Eu acho a ideia ótima, válida, porém a falta de educação do povo brasileiro me faz repensar essa situação. Você quer saber? Eu acho que tinha que pôr, então, o hino nacional em todos os jogos e a Ludmilla pra cantar ainda, vai. 4 horas e 48 minutos. Ô, Cabelo, fala do jogo pra gente aí, fala.
Qual deles? Da do Ponte? Guarani, ué. Ó, do Guarani. Vamos lá, Guarani. Porque sempre Ponte, cara. Você achou que... Quem joga hoje? Não, mas achei que ia ter ainda, né, dar uma discussão. Nós falamos do jogo da Ponte já. São 4h48. E toda reunião é a mesma coisa. Mas tudo bem. Da Ponte? Fala da Ponte. Fica à vontade. Quer falar da Ponte? Fala da Ponte. Guarani, hoje tem um jogo decisivo. Não, se não falar da Ponte, nós vamos cortar o microfone, hein? Fala da Ponte. E toda reunião. Vamos falar da Ponte hoje? Vamos falar da Ponte. O Guarani tem jogo decisivo com o Santo André, né? Tá, mas e a Ponte, onde? O que você achou? A Ponte, ela fez embora. Não, mas é o jogo do Guarani que ele pediu pra falar. Não, ele vai falar da Ponte agora. O cabelo vai embora. Não, a Ponte, embora perdeu o jogo, tudo bem, mas a Ponte não é motivo de terra arrasada nem nada. A Ponte tá encontrando um bom caminho, o João Brigatti tá encontrando a melhor formação desse time. Então, tanto é que a torcida respondeu, foi muito bacana que a torcida da Ponte fez ontem, aplaudindo a Ponte Preta, o time da Ponte Preta, reconhecendo o esforço. Não estava. Estava em Indaiatuba, acompanhando a CBN. Aliás, parabéns pela transmissão mais uma vez. Muito obrigado. E a Ponte, então, agora pega o Ituano que se cuide, porque o Ituano tá ali beirando... Esse jogo é no Moisés, hein? No Moisés Lucarelli, no sábado. Então, a Ponte tá num bom caminho e preparando o time já, né? Acho o seguinte, acho que vai classificar, mas se não ocorrer a classificação, beleza, montar o time pra Série B e tocar a vida. E se classificar, maravilha. Melhor ainda. Então, se não classificar, beleza. Se classificar, maravilha. Mais ou menos por aí. E o Guarani? Guarani, jogo difícil com o Santo André hoje. Torcida bugrina. Tudo bem que tá chovendo, mas 7h30, horário bom, dá pra sair do trabalho. Beringuel já comprou ingresso. Vai ter mais gente, viu? Tem como diria lá em Rio Par, tem uns par por aí na empresa que já estão concentrados. Ansiosos. Tem bastante. Numerosos, expressivos, contundentes, efetivos, eu diria. Veementes. E a torcida comparecer hoje. E aí a situação é simples. O Guarani só tem que vencer. É simples, fazer 3 pontos. O Claudinei ontem na coletiva destacou um ponto interessante. Ele falou o seguinte: não me preocupa desempenho. Não quero saber de desempenho. Jogou bem, jogou mal. Eu preciso vencer. Ponto. Essa é a palavra de ordem. A permanência do Guarani ela está ligada às 2 rodadas, né? Santo André e Portuguesa. E a Portuguesa no Canindé. De 4 a 6 pontos, eu acho que o Guarani sacramenta a permanência. Agora, 6 pontos, sacramenta, ele vai a 10, né? Agora, se não vencer, cara, vai ser um perereco. Se empatar, eu já acho que... Vai ser chato. Você tá nesse, Carlão? Estou no Canindé. Vida fácil, hein, Luke? Hoje tá off hoje? Apenas hoje então vai ter aquele... hoje vai, né? Com moderação? Eu tô morando com meu sogro agora. Um abraço pra ele. Aliás, ontem esse aqui tava sem casa. Tava sem casa. Aí a gente tava no carro vindo embora de Bragança. Aí eu falei assim, Carlão, vai ficar na sogra? Ele falou, rapaz, vou. Aí eu falei... Imagina a cena, Carlão chegando 1h30 da manhã. Foi assim mesmo. Abrindo a porta da casa, silêncio, tudo apagado. Ele abre a porta da sala, entra na pontinha do pé. Aí, de repente, ele fecha a porta, põe a bolsa no sofá, acende uma luz no corredor. Acende a luz no corredor e uma voz lá do fundo... Chegou, hein? Chegou? Ele pensa, é minha esposa, quem que é? A sogra. A sogra. Silvia, E aí? Cheguei. Jantou? Comi um negocinho, que bom, porque não tem nada não, viu? O Luke falou que quer dormir em casa. Eu falei, não, eu vou dormir na sogra. Faz bem. 4h52. Vamos dar o recado no jogo do Guarani hoje. Qual o horário desse jogo? O jogo às 7h30 da noite, abertura da nossa jornada às 19h. Mesmo horário do jogo do Palmeiras contra o São Bernardo. Claro que tudo que acontecer no jogo de lá, você fica sabendo no jogo de cá também. Combinado? Intervalo rápido, meu caro Marcelo Abreu, e na volta a gente fala mais um pouco de futebol e de outras cocitas más. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac.
Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. 4h54 de volta com o nosso Arena CBN. Para fechar, antes de continuar com os assuntos, tem ouvinte mandando mensagem, né, Marcelo? Vamos pôr o ouvinte aí antes da gente ir embora. Oi, pessoal, tudo bom? Sobre o hino nacional, sou palmeirense, estive no Allianz e toda vez que toca o hino nacional, eu canto o hino nacional, por mais que eu veja olhares tortos para mim. Porque quando eu nasci, no meu registro diz que eu sou primeiramente brasileira. Então eu respeito a minha bandeira, independente de torcida. Um beijo, Julie de Hortolândia. Obrigado, é isso que eu tô falando. Você compreendeu meu pensamento. A Julie tem personalidade, né? Personalidade. Porque tá lá no estádio e canta o hino mesmo. Não, ela não tem personalidade. Ela é patriotismo. Patriota. Ela é o que ela falou. Quando ela nasceu, tá lá, brasileira. Mas tem personalidade também. Eu fui convidado certa vez pra ir lá assistir um jogo com o Fábio Scheiber. Ele tá até agora cantando Meu Palmeiras, não aguento mais ouvir isso aí. Mas o Fábio Scheiber, ele veio escondido, né? Ele gosta. De onde que ele veio? Dali. Do quê? Qual país você veio? Do Líbano. Do Líbano. Ele veio escondido ali. A torcida do Cruzeiro também, na imagem que o Cruzeiro resplandece. Ela dá e do Galo não canta essa parte. Bobeira, né? Ô, Scheiber, Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras que vai ter a volta do Hendrick hoje, não se sabe ainda se como titular ou como reserva do Flávio Lopes, ou até mesmo jogando ao lado do Flávio Lopes. 7h30 pega o São Bernardo no 1º de maio. São Bernardo que, com uma vitória contra o Palmeiras, termina a rodada na liderança do Grupo D, ultrapassa o São Paulo. E é um jogo complicado. O Lázaro também, atacante que veio do Almeria, né, ex-Flamengo, pode fazer a estreia pelo Palmeiras também. O Palmeiras se prepara para o derby de domingo contra o Corinthians. Abel Ferreira pode preservar para alguns jogadores. E pelo lado do São Bernardo, Matheus Regis, a esperança de gols para o time que está fazendo uma ótima campanha como o ano passado também. Deixa eu fazer uma pergunta pro Scheibe. O torcedor do Palmeiras, ele tá mais ansioso pelo clássico contra o Corinthians ou pela reforma da piscina? A reforma da piscina eu tenho que falar aqui. O pessoal tá usando aqui, mas tá meio... Mas tá parado, em obras ainda, o pessoal fica bravo aqui. Porque com mas calorzão que tá fazendo, o carnaval... Tava 19 graus? E olha o torcedor do Guarani. Não, hoje. Né? Hoje. Entendi. Olha o torcedor do Guarani. Prestem atenção vocês. Ele tem hoje um jogo super importante contra o Santo André. Sim. E à noite, ele não vai desligar a televisão porque vai assistir Água Santa e Portuguesa. Interessa. Olha isso, hein? Torcedor do Guarani hoje. E tem um outro agravante. Quinta-feira daquelas. E no final de semana tem a Portuguesa, no Canindé. Exato. O Guarani tem os dois times que estão na zona do rebaixamento como os próximos. Cara, eu não esperava o Guarani estar nessa Eu não esperava a Portuguesa também, porque montou um time bom. Sim. Você acha? A Portuguesa ainda, mas o Guarani... E Ituano que não abre o olho também. Vai tá pegar a ponte aqui, se o Ituano tomar uma bordoadinha aí, fica ruim. Pois não, Scheibe? E a torcida do Guarani hoje é por dois motivos, né? Por ele mesmo, né? Contra a Portuguesa, e também, se o Água Santa ganhar, ultrapassa a Ponte Preta também, né? Tem a torcida contra o rival e a torcida a favor do time, né? Nossa, que golaço do Corinthians, hein? Nossa, o Corinthians é forte. A lateral lá fez tudo que quis com a defesa da Ferroviária. Na Supertaça Brasil aí, a Corinthians vai fazendo 2-0. Foram 2 canetas, Carlão. Que isso, hein? Corinthians é forte. 2-0 pro Corinthians contra a Ferroviária. Vamos abrir então, Marcelo Abreu? Vai. Certos dias. Vai.
Grandes secos e molhados. Quem que é o Guarani pegou mesmo? O Guarani enfrentou o Palmeiras. Quem que tinha no Palmeiras? No Palmeiras a gente tinha, vou separar um bem bacana, Romeu. Grande. Parente do Romeu Abreu. Cambalhota. Já mas matei. aí você se complica sozinho. Já matamos, hein, Carlão? Vai, Carlão. Não, pera aí. Vai, quanto te dá o palpite? Vai. O que foi? que foi? Nada. Toca o barco. Quanto foi esse jogo aí? É o Lupe que pergunta? 81, vai o meu. O Carlão já acertou. 80. E aí, Chaibe? 80, 81. Eu ia falar 83. 83, tá anotado. Tá anotado. Vamos ver o jogo, pra você que tá no YouTube, a reportagem, na verdade o compacto, né, do jogo entre Guarani e Palmeiras, pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. Foi 2-1 pro Guarani esse jogo. De Campos de novo na liderança. O primeiro foi de pênalti sofrido por Jorge Mendonça. Careca bate e faz. Guarani 1-0. Lúcio lança Careca entre os backs. Careca chuta. O goleiro João Marcos rebate. Jorge Mendonça só coloca. Guarani 2, Palmeiras 0. O Palmeiras diminuiu depois dessa confusão. Bola alta na área. Falha da defesa. Paulinho ajeita e cena completa. Guarani 2, Palmeiras 1. Carlão de Freitas. Parabéns, Carlão. Parabéns. Guarani 2, Palmeiras 1, taça de prata, segundona do Brasileiro 81. O Guarani foi campeão. Exatamente, diante do Anapolina. Isso. O Guarani de Birigui. Ele não deixa responder diante do Anapolina. Edson e Miranda, depois Almeida, Edmar, Jorge Mendonça e Ângelo, Lúcio Bala, Careca e capitão técnico Zé Duarte. O Palmeiras. Ele não para de falar, velho. Não, tá pode ir, vai. De João Embora, Marcos, Nenê, Edson, depois Deda, Marquinhos e Jaime Boni, Vitor Hugo, Senna e Pires, Osni, Paulinho Massariel e Baroninho, depois Romeu Cambalhota, técnico Dudu. Esse Osni é o que jogou no comercial? Não. Não, é outro. Nossa, é outro. Década de 80 tenebrosa pro Palmeiras. Jaime Boni, hein, Fábio Chaib? Meu Deus. 2-1 pro Guarani. Que tá dando de treta essa piscina aí. Calma, gente. Eu acho que ele não vai pro ABC. Vamos lá. É só pepino. Guarani e Santo André, Carlão. Guarani ganha. Guarani vence. Guarani. Chaibe. Bugrão. Água Santa e Portuguesa, Carlão. O jogo é em Água Santa? Não, é em Portuguesa, né? Portuguesa. Não, é Portuguesa. Eu acho que dá empate. Chaibe. Empate. São Bernardo e Palmeiras, Carlão. Verdão, né? Palmeiras. São Bernardo. Chaibe. Empate. Empate, Chaibe? Olha. Não, acho que não é o delay. O delay não ouviu o jogo certo. Chaibe, São Bernardo e Palmeiras. Empate. O São Bernardo tem uma ótima campanha e sempre dá trabalho pro Palmeiras. Vai com o brasileiro pra piscina, rapaz. Que isso, hein? Ele não tá com a cabeça no jogo. O problema tá ali. Tá na piscina. A partir das 7 Colocaram o da Fábio noite... Chaves lá pra ninguém invadir. A partir das 7 da noite, Carlos Cabela dá o recado junto com o Gabriel Castro, com a Adriana Almeida. E o Antônio Lupe também tá nessa. É claro, você confere todas as informações amanhã no CBN Esportes e também no nosso Arena CBN. Boa quinta, Carlão. Valeu, Eliel. Valeu, Cabelo. Valeu, Lupe. Valeu. Valeu, Chaibe. Força aí na briga, hein? Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br